Está vendo ao longo do processo, a gente vai estar vendo aqui, ó, no verso 7, a gente vai ver Abraão e vai ver seus dois filhos sendo citados, correto? Quem são os dois filhos de Abraão? Os mais significativos, porque ele teve filhos com Quetura também, mas os filhos mais significativos foi quem? Ismael e Isaac. Quais os dois filhos significativos de Isaac? Né? Significativos, os únicos, né? Esaú e Jacó. Então, no conceito de Armínio, e eu não vou ficar citando o tempo todo no conceito de Armínio, mas nessa linha que nós vamos estar traçando, eles são tipos. Repare, os dois primogênitos foram rejeitados. E os primogênitos deveriam ser aceitos, porque a primogenitura era um traço de aceitação imediata daquilo que seria o legado. Então, nessa trajetória, nessa linha que a gente está traçando, é o seguinte: esses caras são tipos. Eles são pessoas que representam de que não adianta o mérito humano sobre a graça e a vontade e soberania de Deus. Entendeu? Eles dois, tanto o Esaú, que vai gerar a tribo dos Edomitas, né? Os Edomitas vão vir desse radical, quanto o Ismael, que vai talvez aí para muitos, né? E até para mim, de alguma forma eu concordo, vai gerar os árabes, né? Que lá depois você vai pensar em muçulmano, mas bem depois, né? Vai pensar em árabe, vai pensar em ismaelitas. Os dois foram rejeitados dentro da trajetória. Então, não é por mérito, não é porque é primogênito, não é porque nasceu e tem que ser. Então, essa é a linha que a gente vai traçar aqui desse lado da explicação. Bom, para aí no 5, segue aí, com vontade. Vou voltar só um pouquinho antes no 4, que ele diz assim: acredito que quando o apóstolo Paulo fala de que são israelitas, dos quais a adoção, quando ele começa a enumerar, eu acredito que ele esteja evocando que ele começa em Romanos 3, que ele diz: qual logo a vantagem de ser judeu? Ele está falando que há sim vantagem de ser judeu, e aí ele vai enumerar os motivos. E outra coisa é se dar por amor aos judeus e apelar à consciência dos judeus para que eles venham pensar sobre o que foram todas as coisas, sobre o que foram as promessas, as bênçãos, a própria adoção. Aí ele diz, deixa eu ver, sobre os quais é a adoção. Dentre todos os povos que havia, aprove aos judeus, aprove a Deus escolher Abraão e a sua descendência como um filho próprio dele. Então, aos judeus pertence a adoção de filhos, a glória, pela glória de Deus ser manifestada. O povo judeu viu muita coisa da parte de Deus. Então, e também outra coisa, Deus exaltou esse povo como nenhum outro, tanto que os caras estão aqui até agora, estão vivos e foram exilados e voltaram, e quando tu acha que vai dar um refresco, o Hitler vem e persegue todo mundo. Então, então Deus preservou de fato esse povo. Os concertos, que aqui diz alianças, que a aliança foi feita com Abraão. Então, Paulo ele cita diversas coisas, a própria promessa de Deuteronômio 28, também há em outros lugares outras promessas. Mas tudo isso concerne ao povo judeu. E acredito eu que seja o apóstolo Paulo apelando à consciência dos judeus para que eles venham pensar a respeito sobre o que seriam essas coisas. E todas essas coisas apontavam para Cristo. E acaba que ele culmina com a enumeração justamente em Cristo, que ele diz, do qual é Cristo segundo a carne. Fala da natureza humana e depois ele fala também da natureza divina, sobre o qual é Deus, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E ele finaliza esse 5 com a doxologia. Pode ir. E ele falar que Cristo é Deus sobre os israelenses, né? Interessante. Ele está falando que Cristo é o Deus que os israelenses tanto procuravam e negaram. E legal também nós podemos ver, quando ele fala que também é a glória, a expressão mais próxima aqui que está sendo usada no grego em hebraico Shekinah, né? O Shema. Na verdade a palavra não é Shekinah, mas é Shema. Aí tem uma vírgulazinha lá em cima, que fica Shema. Né? Você já deve ter visto isso no salão de beleza, você já deve ter visto isso no cabeleireiro. Meu Deus. Né? Quem nunca foi fazer o cabelo no Shema Hair? Aí uma mistura perfeita, né? Eu não sei, né? Já fez a barba, David? No Shema Hair? Barba em inglês é qual? Beard. Junta tudo. Shekinah, Hair, Beard,
For prophets. Only prophets. 10% de desconto. Foi fé. Foi fé. Parece. Pois é, mas não é sobre isso não. Fala, David. Só faz no navalha. Só pra fazer uma vez que o versículo... esse início de até esse versículo 4 e 5, alguns arminianos que seguem da eleição corporativa usam isso para não justificar, mas para salientar esse ponto. De que a eleição corporativa seria, Deus não escolhe indivíduos, tipo, eu quero você, não quero você. Mas ele escolhe alguns caras, tipo, ele escolheu, por exemplo, Abraão, Moisés. Na história da humanidade, desses caras ele criou um povo. Né? Tipo, ao longo da história que ele fez isso com o Cristo. Então, tipo, quem o Pai escolheu foi o próprio Cristo, e desse Cristo ele criou um povo. Pode ver que ele faz o tempo inteiro isso. Ele começa falando de Abraão, começa falando do Pai, e aí vai falando do povo. Tudo mais é um argumento que a da eleição corporativa usa, né? Eu saliento esse argumento que o David está usando, até para você chegar no final do capítulo, por gentileza, puder olhar o final do capítulo, né? O final do capítulo, ele, no verso 30, olha o que o David falou, né? O verso 30, acompanhe por favor o verso 30. O que fala? O verso 30, ele é conclusivo. Né? Isso aí com certeza o David, o Igor também vai chegar à mesma fala, porque ele é de fato um tipo assim, então, pois é, né? Então vamos, para finalizar a ideia, é o verso 30. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la todavia. Então ele vai dizer o seguinte, vai trabalhar a questão do gentio, do israelense, do povo, do escolhido. Assim não, tá com uma cara de tristeza, mas vai sair daqui escolhendo a sua vida. Aí o que acontece? Sou mais confuso que... Sair mais confuso que eu. Então, irmãos, assim, é que ele é um calvinista moderado, estilo norueguês, assim, então vê que flui legal aqui, né? Ele é um calvinista renegado. Renegado, São chutado do calvinismo. Aí o que eu tinha que chamar aqui o Dieguinho Bessa, ou então a Tamires Gomar, tinha que chamar esse pessoal aqui, né? Tamires Nicodemo, Dieguinho Bessa. Oi. Mas essa linguagem tipológica é utilizada em Isaías também. Isaías também, mas não sei se é onde você vai chegar. Mas Malaquias utiliza já coisa como linguagem tipológica de povo. Sim. Então, isso é... Ou seja, ali ele está fazendo referência a um povo. Então, sério, pô, ele sempre tá lajeando aqui. Não estou lajeando, mas... eu posso estar errado, me corrijam. Gente, quem está chegando aqui agora, ou quem está chegando em teologia agora, teologia é aquilo que todo mundo tem que fazer quando está diante da Bíblia, a gente teologiza. Mas a ideia que a gente está estudando aqui são duas linhas de verso de Armínio e Calvino. Ou as linhas assim máximas, né? Tipo, Armínio pensa numa ideia de eleição corporativa e Calvino numa ideia de eleição individual, predestinativa individual. Não que, é claro, os arminianos também não pensem em termos de predestinação enquanto função ou aquilo que Deus vai fazer na vida de uma pessoa, mas é só pra gente entender essas diferenças. Tu já veio aqui já? Já. Eu tô tentando lembrar. Também é reformado. Então, quem é você? Qual é o seu nome? Milena. Oi, Milena, prazer, tá? André, pode por gentileza esclarecer a questão do livre-arbítrio? Geralmente a percepção é que a ideia é do livre-arbítrio. Eu posso dizer o seguinte, eu tenho escolha de fazer isso ou não. Não, tô brincando. Eu acho que o livre-arbítrio é assim, é um assunto... Acordou, tava dormindo, Marcos. André, seja entre o livre-arbítrio e o arbítrio liberto, sim, né? Que é isso que o arminiano... Sim, a galera que curte Jacob Armínio ou se interessa pelo assunto do arminianismo, o arminianismo ele pensa o livre-arbítrio como liberto pelo Espírito Santo para fazer tal escolha, e não de que o ser humano nasce podendo escolher se quer Deus ou não. É assim que um arminiano pensa. O calvinista ele pensa em termos de sim, que há escolhas individuais sim, embora isso possa gerar algum tipo de paradoxo com a ideia predestinativa determinista, mas mas assim, o calvinista ele pensa mais em termos de que essa escolha é feita por Deus para a sua salvação. Sua salvação é escolhida por Deus, né? De uma maneira que concerne a Deus explicar, se quiser, um dia, mas não de que isso seja algo injusto, tendo em vista a gravidade do pecado do homem e que nenhum homem mereceu ser salvo. Isso é verdade. Então, na visão arminiana, o livre-arbítrio ele é libertado pelo Espírito Santo para fazer essa escolha, se resistir ou não a essa graça,
E no calvinismo, essa graça é irresistível de tão boa que é, e não porque Deus é um juiz tirano, tá? Porque isso é uma outra visão errada, de que o calvinista não pensa que Deus faz o que quer porque acha que faz e acabou. Então o calvinismo não pensa assim, ele pensa o seguinte: a graça é irresistível de tão boa que é. E por isso ela é irresistível. André, uma pergunta. Deus é totalmente livre? Deus é. Ele só subordina a sua própria lei, né? Por exemplo, Deus não pode ser plenamente livre no sentido de fazer qualquer coisa. Por exemplo, ele não pode mentir. Então, a liberdade dele está restrita ao caráter dele. Se Deus fosse irrestritamente livre, ele poderia fazer o que quiser, incluindo o pecado. E aquele papo de Deus não pode fazer uma pedra mais pesada do que ele pode empurrar? É um papo no sentido que ele é Isso autocontido lógica, pelo seu né? próprio caráter. Ele é autocontido por ele mesmo. Claro, Pela claro. sua própria essência. Mas aqui, no caso, o nosso trabalho mais especificamente é tentar mostrar que, sim, Deus é soberano. Isso infere no seguinte: Deus pode fazer o que Deus achar que deve fazer. Embora o Marcos tenha salientado com precisão de que Deus se submete ao seu próprio caráter, que ele revela para nós esse caráter. Então Deus não pode mentir, as escrituras mostram que Deus não mente, pô, Deus se submete a si mesmo, mas também se ele não se submeter seria ilógico, né? Ele seria uma antítese dele mesmo, não faz sentido. Mas eu vou ressaltar, tipo assim, explicando sobre a perspectiva arminiana, muita gente diz que o arminianismo renega, rebaixa a glória de Deus. Não é assim. É basicamente isso. Deus submete ao seu próprio caráter, de maneira que por mais que ele pudesse dobrar uma pessoa ante a glória dele, ele não faria isso porque ele é amoroso também. Já passando a bola para você, eu acredito que o medo do calvinista, e é um medo justo, é de que alguém seja salvo pelo mérito de ter essa escolha. É um medo justificável. Não acho que o calvinista tá assim, tipo, ele tá criando não acho que é um... Tem gente que fala calvinismo é heresia. Eu já vi arminiano falar calvinismo é heresia. Eu falei, acho que você tá gritando muito alto. Não é assim, não. Da mesma forma, ao contrário. A igreja era diabólica. É diabólico na igreja que ele era. E da mesma forma que já vou dar a voz do David que pediu uma palavra, da mesma forma que o calvinista, o arminiano, ele tem muito medo de que a escolha humana seja uma escolha tão inexistente que Deus vire autor do pecado. Então são dois aspectos extremamente lógicos nessa ideia, né? O arminiano com medo de que Deus possa ser o autor do pecado, e Deus obviamente não é, e o calvinista com medo de que o homem ache que escolheu Deus. E é claro, o homem não escolhe Deus. Então os dois têm justificativas plausíveis para serem o que são. Entendeu? Deixa eu passar para ali, e aí, bom. Rapidinho. É só que, quando eu tento considerar as coisas, por exemplo, da parada, tipo assim, apesar de serem duas linhas opostas, entre aspas, a gente está em caminhos diferentes. Quando a gente parte do princípio, por exemplo, olhando para o homem, sabendo que o homem é mau, e aí tipo, a gente vai para a história da igreja, às vezes a gente tem alguns medos, tipo, quando fala sobre livre-arbítrio, o calvinismo já começa a se coçar todo e tal, e aí tipo, a menina já começa a querer ter livre-arbítrio demais, não tem parada. Mas assim, por exemplo, cara, historicamente, o próprio Agostinho nunca negou que o homem tivesse livre-arbítrio. Inclusive, tem alguns estudos de alguns pais da igreja que usavam o próprio termo livre-arbítrio. Só que o que acontece é que depois do pecado, esse livre-arbítrio fica viciado, tipo, dá defeito, tá? E aí o nosso livre-arbítrio só consegue escolher o que é mal. Eu só me inclino para isso. Mas o livre-arbítrio em si, teoricamente, todo mundo concorda que existe. Só que depois do pecado, a única diferença que a arminiana acredita é que Deus é um momento liberto, se assim, para o cara poder enxergar como ele está e perceber novos caminhos de Cristo. Né? Isso. Eu falo quando os outros falam. Não só isso. Quando os outros falam livre-arbítrio, não fala só arbítrio, porque arbítrio é o que dá a intenção de escolha. Você pode escolher entre normal, agora se ele é livre, é outro 500. Entendi. já não é. Não, gente, eu tô falando historicamente. Não, tá claro. Arbítrio não é livre, ele é livre. Pode falar. Eu acho que outro ponto também que deve ser salientado é a questão da soberania e a autocompreensão de Deus. Deus ele se autolimita diversas vezes. E ele faz isso de forma soberana, ou seja, a decisão de autolimitação é uma decisão soberana. E a própria ideia que o ser humano tenha comportamentos que pressuponham a autolimitação de Deus é a vontade de Deus. Então, sim, a ideia que Deus, de certa forma, deixa de ser soberano ao se autolimitar
é ilógica. Ele se autolimitou por soberania, por decidir que fosse dessa forma. Você tem a plenitude da soberania dele mesmo, do ser humano. Pressupõe comportamentos autolimitativos dele. E outro ponto também interessante do David colocou é que o arminianismo não nega a inclinação para o pecado, né? A depravação total. A depravação total. E que o homem é incapaz por si só de atingir a salvação. Acho que o ponto de tensão é aquela questão: se eu recebo um presente, eu estou tendo algum mérito em relação a recebê-lo ou não? Esse que é o ponto que talvez seja bem complexo. Se alguém puder me ajudar. André, o que eu ia falar foi bom o Marcos falando, porque eu falo meio complementando a fala dele. É porque a galera confunde muito o livre-arbítrio com o livre-agência. Na perspectiva arminiana, basicamente é o seguinte: temos livre-agências, somos totalmente depravados, só podemos escolher o que é mal. Podemos escolher fazer de tudo, desde que esteja dentro do mal. Isso é livre-agência, você tem uma gama de escolhas dentro do espectro moral em que você se encontra. Quando Deus libera a graça sobre nós, a graça preveniente, aí o nosso arbítrio é liberto. Ficamos cientes daquilo que é o bem, temos a oportunidade de escolher se queremos seguir naquele caminho ou não. Da mesma, assim, muita gente pergunta: mas como alguém escolheria não seguir no caminho do bem? Fica um pouco mais fácil fazendo essa analogia, que não é perfeita, mas dá pra ter uma ideia melhor. Como se uma pessoa estivesse muito doente, sei lá, tendo um ataque epilético, chegasse um médico e injetasse um sedativo que acalmasse um pouco a pessoa. Nisso que ela se acalma, mas pergunta: você quer continuar o tratamento? A gente pensa, lógico, que alguma pessoa profissional iria querer continuar o tratamento, mas não é bem assim. Da mesma forma que tem gente que se recusa a se tratar por medo de efeitos colaterais ou por medo da dor que o tratamento vai causar, por mais que vá amenizar a doença, da mesma forma que a santidade vai tirando o pecado, da mesma forma tem gente que não segue o caminho de Cristo. Por isso que fica uma questão assim, eu acho muito sensato da parte do arminianismo clássico não tomar partido nessa questão se o santo pode cair ou não da graça, né? Eu acho muito sensato isso, porque da mesma forma que a Bíblia fala que aquele que é fiel para cumprir a boa obra, que é fiel para começar, é fiel para terminar, a gente também já conviveu com pessoas que eram muito apegadas à fé e mostravam um viver mesmo santo e que abandonaram tudo isso, então fica meio confuso, né? Sim, e é importante salientar que a Bíblia tem estruturas claras, simples e definidas quanto à salvação do homem. A Bíblia não tem não há dificuldade em entender João 3,16. Então, naquilo que a Bíblia se propõe a fazer de mais essencial, ela é muito clara. Naquilo que, por exemplo, estamos discutindo, a gente diverge, mas isso não afasta alguém da salvação em Cristo Jesus. Isso é importante falar, porque a pessoa fala assim: caramba, será que eu tenho que entender isso tudo para ser salvo? Não. Para ser salvo, não. Depois que você é salvo em Cristo, certamente você vai querer saber como você foi salvo. E aí a gente vai entrar nesses assuntos de como foi salvo. Até porque essas pessoas não têm valor nenhum se você não é salvo. Sim, é tudo filosofia, né? Mas Igor, segue aí, meu irmão. Agora eu vou ler do 6 ao 9. Não que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não só os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por um tempo virei e Sara terá um filho. Então, no começo eu tinha falado de uma aparente contradição, que seria basicamente o seguinte: Deus fala que faz um pacto com Abraão e promete coisas a Abraão, e fala que a partir de Abraão Deus teria um povo. Agora é aqui que está a questão, porque na cabeça dos judeus, que são descendência no sentido de DNA mesmo, tem o DNA de Abraão, eles são filhos de Deus, filhos de Abraão, na própria questão da genética. Se você nasceu ali, teu pai é judeu, tua mãe é judeu, você faz parte do povo. E Deus prometeu que ia salvar esse povo.
Mas só que a questão é, Deus quando falou que da descendência de Abraão, que ele iria salvar, que ia ser o povo dele, Deus não estava se referindo à descendência na carne, mas a descendência de uma fé professada, entendeu? Os filhos da promessa. Aí ele dá 2 exemplos, tanto de Isaac, tanto de Jacó. Aí ele diz, por exemplo, que nem Abraão, ele teve 2 filhos, como André disse, Isaac e Ismael. Só que aprove Deus salvar e escolher Isaac, que era o filho da promessa. Mas também tem a ver com a questão de Sara, de ser de um casamento, não de uma concubina. E depois eu falo do outro exemplo. Fala tu de Isaac aí. Tá. Se alguém puder dar um pulinho em Gênesis 25, 23, essa percepção acerca de que esses 2 são tipos, né, que Paulo está usando. Eu estou argumentando que eles são tipos, né? E antes que você leia, porque você já está procurando, você vai achar. Esses caras tinham tudo. Sabiam tudo, tinham lei, tinham promessa. Nós podemos estar aqui na Dominical, você vai para a sua igreja, você vai encontrar com estudos bíblicos ainda muito melhores que esse, e você pode achar que você tem tudo para ser salvo. Só que não. Só que a salvação vem do Senhor. E ela é uma salvação por graça, não por acúmulo de conhecimento. Por graça. Então você pode estar aqui falando, nossa, que legal que eu descobri de Romanos 9. Chega em casa e não é salvo. Está lendo Romanos 9, mas não tem salvação, não tem vida em si mesmo. Deus não te vivificou. Por isso que é muito preocupante a gente estar passando por textos tão lindos e falando de coisas terríveis, que é um povo que tem tudo para ser o povo e não é o povo. Né? Você está vivendo uma realidade que na verdade é uma mentira. Você está lendo textos. É preciso que a gente olhe com um olhar de cara, eu estou na fé. Paulo nos testa, não é? Paulo nos testa, mas Paulo fala assim, se é que está na fé. Você está na fé mesmo? Então você está lendo esse texto com temor e tremor. Como diria Kika, né? Com temor e tremor. Você está olhando assim e fala, eu sou salvo mesmo. Quem achou o texto aí pode ler? Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Portanto, assim, a percepção aqui que eu posso trazer, né, é uma percepção de povo, e não uma percepção do indivíduo. Não há nenhuma afirmativa aqui que seja suficientemente clara para dizer que Ismael foi para o inferno e que Isaac foi para o céu. Claro, a gente entende Isaac no céu por uma questão bem lógica, até de entender que eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, então Isaac está no céu. Mas a gente não pode inferir no texto que Ismael foi para o inferno. Seria equivocado, um acréscimo das escrituras, dizer que Ismael foi para o inferno. Que nem, por exemplo, a história de Salomão. Tem a história de Salomão? Salomão viveu, depois fez um monte de coisa errada. Aí tem gente que fala, ele voltou. Tem gente que fala, não, ele ficou na fé. Não, ele continuou lá na doideira dele. Não sabemos. Então, assim, o próprio texto de Romanos nos adverte o quê? Não diga no teu coração, quem subirá, quem descerá. É claro que tem figuras que a gente sabe que vai encontrar lá, tipo o ladrão da cruz. A gente vai encontrar lá Moisés, que Jesus apareceu com Elias e Moisés na transfiguração. Tem uns caras que... isso aí, você sabe que está lá. Mas agora você fala, Ismael não, Ismael é um safado, não vê que Deus nem queria nada com ele. Não, Ismael não dá para saber. E Judas? Suicídio leva... Eu acho que Judas foi pro inferno por causa das escrituras. Assim como Caim, que era do maligno. Então, assim, essas expressões assim, me levam a pensar que essas afirmações de Judas sobre Judas são significativas. Mas eu não quero aqui ficar inferindo mais uma vez. Eu vou agora, né? Caim só matou o irmão, mas tem gente hoje em dia que faz coisa muito pior. Não sei qual é o ranking do pecado. Depois eu quero que você afixe aqui qual é o ranking do pecado. Começa. Flamenguista. Quem é flamenguista já tem que ter um momento para falar assim, Deus, eu quero conversar contigo. Né? O time que tem a cruz é o time que fala. Até sobre a perspectiva... Você queria falar do Flamengo, cara? Eu falei assim, quando ele falar de... O dia que você falar de futebol... Você gosta de futebol?
O Marcos falando de futebol seria mais inusitado que você falando de futebol. Qual é o seu time, Marcos? Mas ele falar de futebol na Copa do Mundo. Qual é o seu time? Olha, eu não tenho time definido. Na verdade, É Não, charme. Botafogo. Tem sim. Deve ser desse time que não ganha nunca, né? Botafogo. sobre a perspectiva histórica e cultural, até mesmo na história a gente vai ver certos povos sendo identificados através de indivíduos. André é historiador, sabe disso. Tô zoando, Marcos. Marcos, eu não sou Google, mas fala. Marcos, eu sou Google. O dia ele falou assim, você tá sabendo do primeiro-ministro da Namíbia? Eu não. E outro aspecto para mim que é complicado, que eu gostaria de comentar o livro, é a questão da resistibilidade da graça. Porque lá em Atos capítulo 2, Estevão se refere diretamente a que eles resistem ao Espírito Santo. O ponto é, a resistibilidade da graça, ela está dentro da teologia calvinista, porque biblicamente a gente tem uma expressão clara disso. O ponto é, a resistibilidade, ela presume a vontade de Deus, que provocou a resistência daqueles indivíduos e simultaneamente estão resistindo àquilo que seria a vontade de Deus. É isso? Ó, assim, eu não entendi muito a tua pergunta, mas na questão... Não, foram sucessivas perguntas, mas assim... Pô, Marcos, pô. Quando Estevão, de fato, ele falou, vós resistis ao Espírito Santo. Só que quem está aos pés de Estevão? Paulo, no caso Saulo. E Saulo depois foi Saulo. No caso, ele não resistiu. Tipo, a graça operou no coração de Paulo. Então, ele fala que Paulo estava resistindo ao Espírito Santo. Só que depois Paulo é salvo como? Mas na verdade ele se refere no plural. Vós resistiram. Mas Paulo está no meio. E aqueles que não foram salvos, que simultaneamente a vontade do Espírito Santo presume que ele queria salvá-lo. A resistência é a resistência à salvação, correto? A resistência presume uma força contrária ao oposta. Então, se há uma força contrária Aula de física. vontade, como eu posso falar que o Espírito Santo simultaneamente os torna réprobos, mas também os não, mas é, tipo assim, você está presumindo, assim, até mesmo com base em alguns textos, de que Deus quer salvar cada um indistintivamente, entendeu? É uma presunção ou é uma realidade bíblica? Isso aí. É uma boa resposta. Uma resposta humilde. Mas a pergunta é boa. Eu primeiro, antes de pensar na presunção, nesse belo aparelho que você está estreando, eu quero pensar aqui em Malaquias 1:5. Lê aí comigo em Malaquias 1, do 1 ao 5. Eu estou justificando aqui. Que saudade. Eu estou justificando aqui. Hã? Eu estou justificando aqui uma salvação cooperativa, no sentido de povo, no sentido de representatividade. Quem puder ler Malaquias 1, do 1 ao 5, por gentileza. Queria que lesse em voz alta, por gentileza. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, pelo intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem enganado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz de seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado, para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Esse texto ele está falando de Esaú, ele está falando dessas figuras em termos de povos que derivam dessas figuras. Ele não está falando propriamente da pessoa enquanto a Deus e a afetividade dela. Porque senão o que nós teríamos aqui seria um problema em relação ao próprio Deus. Deus é amor, Deus ama as pessoas. Então aqui, o tratamento que eu estou buscando dar aqui é um tratamento ligado a esses tipos. Por que é importante salientar? Deus fala assim, aquele que não aborrecer pai, mãe e pá, não dá para seguir, não segue como meu discípulo. Deus estaria em conflito com a si mesmo se ele dissesse que aborrecer é odiar. Porque a palavra diz, honra teu pai e a tua mãe. A palavra não pode bater de frente com a palavra. Então, eu queria pensar que o verso 13
amei Jacó, porém aborreci Esaú, e se sua Bíblia está odiei Esaú, não de forma alguma é de um Deus que odeia, mas de um Deus que está escolhendo as pessoas pelo tipo de obra que quer fazer a partir de cada uma delas, e não no indivíduo. Não consigo contemplar o verso 13 e dizer que Deus está falando o seguinte, salvei Jacó e mandei para o inferno Esaú. Não consigo ver estrutura bíblica que me permita não pensar nesses dois como tipos e povos e realidades da eleição de Deus. Então o próprio amor de Deus já contradiz toda aquela questão da predestinação. Já destrói, detona esse negócio. Como assim? Porque existe a predestinação do inferno. Mas se Deus é amor e por ele ser amor ele quer o bem de todo mundo, então eu diria que é uma escolha você ir pro inferno. Olha, acho que meio condensando o que ele falou é que Deus é tão amoroso que ele não poderia mandar para o inferno alguém a quem não foi oferecido outra opção senão a de pecar. E ainda assim isentar Deus de ser o autor do pecado. Eu posso dar uma opinião bem pessoal sobre isso? Vou até fechar isso aqui. Deixa eu dar. Então, gente, existe arminianismo, existe calvinismo, e cada um... Se nos pontinhos de extensão do calvinismo também, do livro, só para ficar de qualquer forma. Espera só um pouquinho. A gente vai caminhar uns versículos pra gente ter certeza que vai chegar pelo menos na metade. Glória a Deus. Ela tá... Carol tá tremendo ali. Ela tá quicando aqui demais. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, por isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. A gente vê que a Bíblia fala do Faraó e que o Faraó endureceu o coração. Mas a gente vê também que existem versículos subsequentes que vai falar que Deus endureceu o coração do Faraó. E de que as duas coisas sim podem acontecer no coração de alguém. E que o propósito de Deus quanto ao endurecimento de coração é para que a glória de Deus seja manifesta em alguma ação do próprio Deus. Ou seja, não creio que aqui... Fica triste não. Eu não creio que aqui Deus esteja sendo dito sobre salvação. Eu creio que aqui tem uma questão de que Deus está revelando sua glória através da vida do Faraó. E aqui ninguém pode inferir que o Faraó foi para o céu, foi para o inferno depois do episódio do Mar Vermelho. Ninguém vai poder falar isso. Mas sim, Deus pode e Ele tem todo o direito sobre sua espécie criada de influenciar nossos corações, de posicionar nossos corações, de levar nossos corações a uma direção, de sermos de fato tocados pelo Espírito Santo de Deus para N coisas, para N fins. Muitas vezes, é engraçado, às vezes a gente tem essa sensação, a gente até não sabe se foi ele ou não, mas a gente tem sensações claras de que Deus nos levou a fazer determinados aspectos de coisa que nós não teríamos como escolher. Cada um aqui tem uma história para contar sobre isso. Porque isso, ao invés daquilo, eu não sei, André, eu sei que naquele momento onde a minha escolha mais lógica era isso, eu fiz aquilo. E sabemos que Deus é bom e que Deus... que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, aqui é necessário de que isso aqui possa ser, talvez, para alguém que está desestimulado em orar por um parente, desestimulado em orar por um tio, por um pai, por uma avó, falar assim, caramba, Deus toca no coração do homem, Deus alcança o coração dos homens. Então, assim, seu tio é um durão, ele não ouve nada, seu pai é um cabeça dura, mas Deus toca no coração das pessoas. Nós precisamos ter essa certeza aqui. Ao terminar de orar, ao orar em casa, falar assim, Senhor, não mudou nada, mas o Senhor pode. Isso é grandioso. E eu vou dizer mais, até para o nosso próprio coração. O nosso coração também é um coração duro, muitas vezes. Então, a gente fala, Senhor, o meu coração está endurecido. Sabe, às vezes eu cheguei para pessoas e falei assim, você sabe que deve perdoar essa pessoa. E aí a pessoa fala aquela frase clássica do não perdão, eu não estou conseguindo.